repente, escutei o som de alguma coisa se arrastando, bem perto da porta do banheiro, mas nunca chegava até em frente à porta. Aquilo dava um tempo e voltava a se arrastar. Era algo de enlouquecer. Olá, pessoal! Inscreva-se e deixe o seu like. Isso vai ajudar muito o canal. Hoje, o nosso caso se chama A Herança Maldita. Segunda parte. Antes de mais nada, quero explicar que para as pessoas entenderem completamente esse relato que vou contar aqui, a partir deste momento, é necessário que assistam ao primeiro vídeo deste caso, ou seja, o início dessa história, a sua primeira parte. Para isso, basta clicarem no link que está disponível logo no começo da descrição deste vídeo. Ainda assim, sintam-se à vontade para começar a ouvir o relato a partir deste ponto também. Bom, depois daquele dia, eu comecei a ter dificuldades para dormir e rolava na cama durante horas para conseguir pegar no sono. Estava me sentindo acabada e desorientada. Eu me via ficando em frangalhos. Estava justamente pensando nisso quando, em um certo dia, entrando na chácara com o carro, passei por uma pequena estradinha rente a uma ribanceira, que já era dentro da propriedade, no caminho que eu sempre fazia para chegar à garagem. De repente, eu senti como se alguém tivesse dado um chute no pneu da frente do carro, ainda na estradinha. Eu me apavorei, fazendo um movimento brusco com o volante, e acabei por derrapar, mergulhando na ribanceira que eu havia mencionado. O carro caiu de uma altura de cerca de 5 metros, deslizando no barro e no capim, e só foi parar lá embaixo, depois de bater com toda a força em um pequeno monte de terra no final da ribanceira. Eu estava sem cinto de segurança e meti a cabeça no para-brisa, quebrando o vidro com a testa. Como o carro ficou bastante inclinado, eu tive que sair por uma das janelas. Por incrível que pareça, eu sofri apenas arranhões superficiais e um imenso galo na cabeça, além de um pequeno corte no local. Retirei os sapatos e usei uma parte menos íngreme do barranco para chegar na estradinha, e andei o resto do caminho a pé mesmo. Depois, subi alguns degraus para chegar na lateral da casa e entrar pelos fundos. Fui logo tomar um banho, pois eu estava toda suja de terra. Enquanto estava colocando álcool nos arranhões, eu ouvi nitidamente o barulho de passos pesados no andar de cima, como se estivessem correndo, e o som de uma voz feminina falando palavras que eu não entendia. Depois de um tempo, novamente ouvi o barulho de alguma coisa mergulhando na piscina. Resolvi dormir no sofá da sala mesmo, pois estava com muito medo de subir para o meu quarto. Acordei, já eram umas 11 horas da manhã. Estava me sentindo bastante dolorida e o meu corpo estava todo com manchas roxas. Fiz um café bem forte e resolvi trocar de roupa para sair dali e espairecer um pouco. Quando cheguei no meu quarto, vi a colcha da minha cama toda rasgada, como se garras afiadas tivessem a rasgado completamente. Eu estava incrédula. Minha penteadeira também tinha um vidro de perfume quebrado e um outro espatifado do outro lado do quarto, como se tivesse sido arremessado na parede com toda a força. Havia até a marca do perfume espirrado e escorrido na parede. Tratei de limpar aquela bagunça toda e sair logo dali. Chamei o reboque do seguro para retirar o carro do local do acidente e fui para a casa de amigos que acabaram me aconselhando
a ir ao hospital ver se não havia quebrado nada ou coisa assim. Depois, resolvi aproveitar e visitar a minha faxineira e tentar descobrir por que ela não aparecia mais na minha casa, pois ela estava sumida há dias. Eu estava intrigada, achando que ela podia me adiantar alguma coisa sobre os eventos paranormais da casa. Ela morava a alguns quilômetros, então peguei um táxi ali perto e rumei para lá. Ela me disse, meio sem graça, que estava trabalhando muito para outras patroas e não tinha mais tempo para me atender. Eu falei para ela que estava tudo bem e pedi a ela que me respondesse algumas perguntas. Assim, eu a questionei, perguntando se ela havia notado alguma coisa de incomum na casa. E ela, sem me encarar, disse que na última vez que esteve na chácara, estava enrolando a mangueira de água do jardim, quando começou a ouvir um barulho como se fosse alguém amolando uma faca de cozinha. Quando ela colocou o rosto na janela, viu realmente uma mulher amolando uma faca e rindo baixinho e freneticamente, com os olhos fixos no objeto cortante. Ela foi até o seu quartinho, catou suas coisas e foi embora dali o mais rápido possível. Ela achava que estava correndo risco de vida e nunca mais apareceu. Eu fiquei ali, imóvel, ouvindo ela me contar aquilo tudo. Os dias transcorriam e eu continuava a ouvir barulhos como se alguém tivesse mergulhado na piscina. E era sempre a mesma coisa. Eu saía correndo para a janela do quarto para ver, e nunca tinha nada no local. Teve uma noite que eu ouvi, no andar de baixo, o som de várias risadas, e quando desci, parecia que nada havia acontecido. Só ouvia os grilos e animais noturnos lá fora. Um dia, acordei com algo fungando no meu ouvido. Fiquei sentada no escuro, tentando escutar aquilo de novo, mas acabei voltando a dormir, pois às vezes eu tomava um calmante que um médico amigo meu me receitou. Era um calmante bem leve, porém tinha um efeito forte porque eu não estava acostumada a esse tipo de medicação. Houve uma ocasião em que a minha tia estava comigo em um final de semana, e quando nós nos preparávamos para dormir, subimos as escadas, passando pela porta do segundo quarto, que naquele momento estava aberta. Automaticamente, nós duas olhamos ao mesmo tempo para dentro desse quarto e vimos alguém dormindo na cama. A minha tia ficou apavorada e disse: "Mas o que é aquilo?" Eu tratei logo de correr para acender a outra luz do corredor, para a gente enxergar melhor lá dentro. E ela correu comigo para não ficar sozinha. Quando voltamos para ver melhor, não havia absolutamente nada lá. Ficamos paradas no corredor, olhando para dentro do quarto. Então, eu criei coragem e me aproximei. Meti a mão no interruptor, acendi a luz e vi que o quarto estava normal e o lençol da cama bem esticadinho. Só que tanto eu quanto a minha tia vimos alguém ali deitado. Parecia que ele vestia uma espécie de paletó escuro ou preto, e eu me lembro nitidamente que calçava sapatos, mesmo deitado em cima da cama. Isso, inclusive, eu me lembro com bastante clareza. Houve um dia que eu acordei apavorada e ensopada de tanto suor, mas eu não sabia o que tinha acontecido para eu estar assim. Na verdade, eu acho que era um pesadelo e eu acabei caindo da cama. Procurei acender a luz do abajur, mas ela piscou e queimou. Levantei e liguei o interruptor da parede do quarto. Porém, a lâmpada do teto também deu um clarão bem forte e apagou. E eu não consegui mais ligá-la de jeito nenhum. Eu precisei acender uma das luzes do corredor para ter alguma claridade que me ajudasse. Tratei de tomar outro banho de tão suada que eu estava.
Às vezes, eu ficava tão exausta por causa de todos os sustos que eu levava que estava sempre alerta. E isso me deixava ainda mais cansada. Por isso, eu fiz um banho de espuma e sais de banho na banheira para poder relaxar um pouco. E fiquei ali um bom tempo, de olhos fechados e descansando. Eu deixava a porta do banheiro aberta, uma vez que só eu morava na casa. Então não tinha problema nenhum. Estava eu na banheira e de repente senti uma sensação de frio muito forte e que continuou a aumentar. Logo depois, tive a impressão de ter alguém correndo pelo corredor de tábuas corridas, fazendo um grande barulho. Era como se alguém ou alguma coisa tivesse correndo e de repente caísse quase em frente à porta do banheiro. Só que eu não conseguia ver nada, porque estava dentro da banheira. E da posição que eu me encontrava, não tinha como ver o corredor completamente. Puxei a toalha, cobri meus seios e me encolhi. Fiquei em silêncio, naquela horrível expectativa, e assim me mantive por algum tempo. De repente, escutei o som de alguma coisa se arrastando bem perto da porta do banheiro, mas nunca chegava até em frente à porta. Aquilo dava um tempo e voltava a se arrastar. Era algo de enlouquecer. Saí da banheira quando a água já havia esfriado e eu batia o queixo de tanto frio. Resolvi dar uma festa para descontrair o clima. Assim, convidei várias pessoas da família e alguns amigos mais chegados. Falei que cada um poderia chamar quem quisesse, desde que me avisasse para que eu soubesse a quantidade das coisas, como bebidas e comidas. A minha ideia era ter a casa cheia para ver se mais pessoas notariam as coisas estranhas que aconteciam lá. Deixei os convidados circularem livremente pelos aposentos. Apenas tratei de trancar o meu quarto e guardar nele as coisas valiosas que eu possuía, já que havia muita gente na festa que eu não conhecia. Estava tudo correndo bem, com bastante música, comida e bebida, mas sem excessos. Até que eu fui na porta de casa me despedir de um convidado e fui chamada às pressas para ir até a piscina. Chegando lá, me pediram para eu olhar para cima, e havia 2 convidadas histéricas e agarradas na grade da imensa varanda do andar de cima. Elas gritavam e pareciam realmente apavoradas. Os outros convidados tentavam acudi-las, mas uma delas torceu o pé, pois resolveu descer pela varanda e pular no gramado. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Passados alguns minutos, para que todos se acalmassem, nós tentamos descobrir o que havia ocorrido, e eu, particularmente, já imaginava alguma resposta. Elas falaram, ainda que meio descontroladas, que estavam lá na varanda e resolveram descer. Então, ao voltarem pelo corredor, ouviram alguns passos pesados e apressados vindo em direção a elas, embora não conseguissem enxergar ninguém ali. O que quer que fosse aquilo, a coisa berrou no ouvido delas. E elas continuavam não vendo nada. Sem que tivesse mais ninguém ali, aquilo continuou gritando nos seus ouvidos, mesmo depois delas terem voltado correndo para onde estavam antes. Isso foi o suficiente para que ambas entrassem para a varanda novamente e fossem até o final da mesma, ficando encolhidas em um canto, pedindo socorro para os demais convidados que estavam lá embaixo. Depois disso, a festa acabou e todos foram saindo entre sussurros e olhares de espanto. Bom, as coisas naquele lugar foram ficando cada vez piores, e como eu não queria ficar à base de calmantes constantemente, eu acabei me mudando para uma pequena casa perto de uma prima que eu tinha, que morava em uma cidade vizinha. Infelizmente, mesmo a contragosto, eu acabei vendendo aquela chácara. Isso tudo aconteceu já faz alguns anos,
umas 2 décadas ou mais. Eu não me recordo com muito ânimo daquele período, uma vez que foi bastante estressante para mim. Eu apenas soube que houve um assassinato na casa depois que eu a vendi. Sabe-se lá o que ainda acontece naquele lugar.